Graça e paz, amados. Uma boa noite a todos, aqueles que estão ao alcance de nossa voz, aqueles que estão próximos de nós, também aqueles que estão mais distantes. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos de volta à tua casa e poder receber de Deus uma palavra de esperança, uma palavra de consolo e, acima de tudo, uma palavra que desperte a nossa alma para o serviço do Senhor. Que o Senhor e que o Espírito de Deus possa iluminar o seu e o meu coração para que possamos ouvir a voz de Deus. Eu quero, nesta noite, convidar os irmãos a lermos juntos a palavra do salmista, que está no Salmo de número 24, que fala nos 3 primeiros versículos, até o versículo 5. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que eu e você possamos estar profundamente despertados para o momento em que nós vivemos. O texto que o salmista ora nos traz a lume, fala exatamente sobre o dia de estarmos ou de comparecermos diante do Senhor. Temos visto nesse tempo que esses momentos de crise, esses momentos graves em que nós vivemos, somos de alguma maneira despertados para pensarmos acerca da eternidade. Porque enquanto estamos bem, tudo está bem, nós vivemos, corremos de um lado para o outro, segundo a palavra do Senhor, as pessoas comem, bebem e festejam como se nunca houvesse eternidade. Mas esse é um tempo diferente, em que a sociedade, em que as pessoas estão mais reclusas, estão com mais possibilidade de estar parada e de refletir acerca de tantas coisas que inquietam a nossa alma e que permeiam os nossos pensamentos. É muito comum nesse tempo perdermos o sono e ficarmos pensando no meio da escuridão, conversando com o nosso travesseiro. Nós queremos convidar você a pensar exatamente a respeito desta eternidade. O que faremos quando a eternidade chegar a mim e quando essa eternidade chegar a você? Porque o fato é que ela chegará em algum momento a todos. E nós não gostamos, achamos que dá azar, alguém até vai bater na madeira, Deus me livre, vira essa boca para lá. Não queremos pensar nunca a respeito desse momento, mas o certo é que ele chegará a todos e ninguém estará a escape desse dia de que estaremos comparecendo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. A palavra do livro do Apocalipse, segundo o evangelista João, diz que todos comparecerão diante do Senhor. Todo joelho terá que se dobrar diante dele. E toda língua, naquele grande dia, terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Esse dia, portanto, será inevitável. Todos chegarão até esse momento, todos chegarão até lá. E eu queria, exatamente olhando para o texto e percebendo na fala do salmista, o que nós podemos extrair para que nós possamos viver com certeza, convicções e esperança de que quando esse dia chegar, nós teremos a resposta certa
para estarmos então, quando comparecermos diante do trono de Deus. O primeiro grande questionamento que o salmista traz para o nosso ensinamento é exatamente ainda no versículo de número 3, quando ele diz exatamente assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará diante dele no santo lugar? E ele então nos dá a primeira fala, ou a primeira solução, ou a primeira saída: aquele que é limpo de mão. Talvez você esteja pensando, como é isso? Ou o que será isso? Ou como será essa ideia de limpo de mão? Estamos vivendo um tempo em que lavamos as mãos toda hora, estamos pensando num tempo em que passamos álcool na mão toda hora, usamos proteção para as mãos, e será que a partir disso então as mãos estão limpas? O salmista diz que as mãos limpas significam necessariamente aquele que estão trabalhando e servindo ao Senhor. Essa é a ideia das mãos limpas. O texto nos ensina exatamente aonde nós temos colocado ou temos empreendido as nossas forças e as nossas energias. Mãos limpas, portanto, significa o que nós temos feito com as nossas mãos nesse nosso labor. Às vezes trabalhamos por tantas coisas, confiamos em tantas coisas, mas a palavra do Senhor diz: por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Fazemos tantas coisas e algumas coisas são infrutíferas, como correr atrás do vento, como correr atrás de vento. Mas eu queria que você estivesse pensando de tantas coisas que você está fazendo, qual é a utilidade dessas coisas que você está fazendo? Muitas vezes fazemos muitas coisas, mas coisas que são absolutamente inúteis, e damos prioridade a essas coisas inúteis, e esquecemos de que somente o que tem valor são aquelas coisas que nós levaremos para a eternidade. E nos esquecemos então da eternidade e ficamos correndo atrás dessa vida frugal, fazendo várias coisas que não têm valor de fato útil. E a palavra do Senhor diz então que mãos limpas significam exatamente o que nós temos feito, o que é que nós temos empreendido para que o nome do Senhor seja conhecido entre todas as nações, o que nós temos feito efetivamente para a glória de Deus. Porque muitas vezes nós vivemos um extremo ativismo religioso, fazemos muitas coisas, inclusive para a religião, fazemos as coisas para os líderes, fazemos muitas coisas para o outro, mas a pergunta que não pode calar, a palavra do Senhor nos exorta e nos chama a atenção: para quem nós estamos fazendo? Gosto muito da palavra do Senhor Jesus, que diz que aquilo que uma mão faz, a outra não deve tomar notícia. Gostamos muito de fazer coisas que são visíveis, gostamos de fazer muitas coisas em que as pessoas veem, possam até quiçá trazer elogio para nós. Mas a palavra do Senhor diz que aquilo que nós fazemos para Deus, ninguém precisa saber, porque Ele, o Deus que é todo poderoso e que tem a percepção e a visibilidade de todas as coisas, Ele é aquele quem vê o que nós estamos de fato fazendo. Portanto, a primeira coisa que o salmista diz que aqueles que comparecerão diante do trono do Senhor é aquele que tem a mão limpa, ou seja, o que temos feito para Deus. Haverá de chegar um dia em que nós compareceremos diante desse trono e o Senhor perguntará: o que é que você tem nas mãos? E Ele, na verdade, estará perguntando: o que você traz a mim? Portanto, você precisa estar preocupado e pensando profundamente e seriamente que aqueles que vão comparecer e estar diante de Deus são aqueles que têm as mãos limpas. O segundo questionamento que o salmista ainda nos faz é aquele que tem o coração puro.
E eu fiquei a pensar o que é o coração puro, porque muitas vezes a gente acha que coração puro é das crianças, criança tem coração puro, alguém diz mãe tem coração puro, alguém diz que aquele ou aquele outro tem um coração puro, e isso parece-me muito de conveniência de achar quem é que tem, quem é que eu quero que tenha um coração puro e quem não tem. Porque se eu gostar de alguém, eu vou dizer, fulano, aquela pessoa, aquele tem um coração puro. Mas se eu não gosto, ele não tem coração puro. Portanto, a palavra diz que aquele que comparecerá diante do Senhor é aquele que tem o coração puro. Porque o coração, a palavra do Senhor, diz que do coração brotam todas as coisas. E todas as coisas nascem coisas boas, mas também nascem muitas coisas más. E eu diria, como o proverbicista diz, que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Portanto, o coração puro é aquele coração que efetivamente entregou-se nas mãos do Senhor. Ou seja, com o coração nas mãos, diante de Deus, dizendo, aqui está o meu maior tesouro. Entregar o coração, entrega o coração, deixa o coração na mão de Deus, porque Ele é quem sabe fazer a grande, eu diria, asepsia, aquele que sabe limpar o coração. Porque o homem por si só, ele não sabe limpar o coração, ele não tem como abrir o peito e limpar esse coração. A palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, é aquele que limpa o coração, e o Espírito Santo de Deus é aquele que vai trabalhando nas nossas necessidades e tudo aquilo que a gente precisa reaprender, porque somos ensinados de um jeito, e para reaprendermos, nós precisamos passar por esse processo de regeneração, porque somente a regeneração, o novo coração, é que pode começar esse processo vindo do coração, vindo da parte de Deus. Porque você não sabe como fazer isso. Às vezes a gente acha que entregamos o nosso coração porque entregamos ao nosso coração à religião, ou porque agora eu sou membro de uma religião. E eu escuto muita gente dizendo isso. Como é que pode? Aí fulano foi para alguém que está na igreja, alguém que agora frequenta a religião, ela não mudou nada. É a mesma coisa. É verdade, não mudou nada. Porque o coração dele continua sendo dele. O coração não foi dado a ninguém, ele continua dono. E muitas vezes nós somos assim. Damos aquilo que é conveniente e guardamos aquilo que nos interessa. A Bíblia diz que Caim e Abel, 2 irmãos, e cada um dava alguma coisa para Deus, e diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque a oferta de Abel era uma oferta dada de coração, e a oferta de Caim era a oferta que sobrava, ou seja, daquilo que já não estava se aproveitando, ou que não viria se aproveitar. Então era isso que ele dava para Deus. E muitas pessoas são assim também, dá aquilo que convém, ou seja, algumas coisas ficam guardadas para nós, alguns cômodos ficam lá reservados para que os nossos lixos humanos possam ser guardados, e em algum tempo a gente vai lá e pega a hora que necessitar. Como está o seu coração? O seu coração de fato foi entregue a Deus? O seu coração de fato está entregue nas mãos do Senhor? Ou você ainda está guardando? Eu gosto sempre de ver as pessoas fazendo coraçãozinho. Eu acho muito legal fazer coraçãozinho para as pessoas, mas você já fez esse coraçãozinho e entregou nas mãos do Senhor? Porque Ele está dizendo aqui, aquele que tem o coração puro. E o coração não é puro porque eu quero que ele seja puro. O coração não é puro porque você quer que ele seja puro. O coração é puro porque Deus entrou de dentro para fora e foi fazendo uma obra de transformação na minha vida. E essa obra, partindo do coração, alcançando minha mente, ela inevitavelmente reproduz através de testemunho. Não é uma falácia, não é o que eu quero, mas é a obra redentora, a obra maravilhosa do Espírito Santo feito em cada um de nós. A terceira coisa que o salmista me chama a atenção, daqueles que efetivamente haverão de comparecer e estar diante do trono do Senhor, está lá ainda, além do coração puro, não entrega a sua alma à vaidade. E ele não entrega a sua alma à vaidade, ou seja, a ideia aqui é de que ele não adora ídolos. E às vezes eu fico perguntando, muitas vezes colocamos
ídolos no lugar que é de Deus. E Deus não divide a sua glória com quem quer que seja. Deus, Ele está sempre e quer sempre estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. E quantas vezes a gente fala com muito orgulho que deu uma carona a alguém, não é verdade? Alguém para assim e fala assim: e aí, tu vai para onde? Aí tu, bom, quem sabe até dar a volta para abrir, num ato de grandeza, abrir a porta para quem você vai oferecer a carona. Muitas vezes nós fazemos isso com Jesus. Damos uma carona para Jesus e dizemos: entra aí, fica aqui na nossa carona. Jesus não anda na carona. Jesus quer que você pegue a chave do carro, dê na mão dele e você senta no banco do carona. Jesus é quem vai na direção. Você tem feito exatamente assim? Ou você tem deixado que ídolos tomem o primeiro lugar da sua vida? E quando a gente pensa nessa ideia de ídolos, eu quero de verdade pensar com você que eu não estou pensando no ídolo no sentido mais lato da palavra, de aquilo que você, o retrato que você tem na parede, ou quem você de fato se dobra. Mas a ideia aqui de ídolo é aquilo que é qualquer coisa que você coloca em primeiro lugar da sua vida. Muitas vezes no discurso, e ele é muito bonito, quando nós dizemos que Jesus Ele tem o primeiro lugar da nossa vida, mas o primeiro lugar da sua vida, de verdade, não é Jesus. Eu queria que você agora pudesse passar agora esse momento, esse histórico da sua vida, e você mesmo se responda: quem é o primeiro lugar da sua vida? Eu já sei que não é Jesus. Mas eu queria... como é que você sabe? Você está me julgando? Não, não estou julgando não. Os atos falam por si só. O testemunho da sua vida já diz quem é o primeiro lugar. Mas eu queria que você pensasse, eu queria que você mesmo pensasse, para que você não ficasse só com o discurso da falácia de que Deus é o primeiro lugar, que Jesus é o primeiro lugar, quando na verdade não é. Você tem muitas coisas que tomaram o lugar de Jesus. E Jesus, efetivamente, ele está lá para trás. Se sobrar uma vaguinha para ele, lá no banco de trás, você deixa ele... E detalhe, se não sobrar, você ainda bota ele em pé lá no banquinho de trás. Porque muita gente, muitas coisas têm a primazia da sua vida. Senão, você mesmo possa dar uma olhada aí, liste aí, quais são as coisas possíveis que você acha que pode estar rivalizando com o Senhor Jesus, ou com o senhorio de Jesus na sua vida. Pense nisso. Não precisa me responder, é só para você mesmo, porque o texto diz que aqueles que vão comparecer diante do trono e que vão estar com ele nesse dia da eternidade, são aqueles que efetivamente responderam essas respostas. Aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro e aquele que não tem ídolos, ou seja, que não coloca ídolos no lugar. E por fim, o quarto e último aspecto aqui que me chama a atenção é: ele não jura enganosamente. Mas o que é jurar enganosamente? Será que é isso? Eu juro. Não, eu juro. Não, mas às vezes isso parece muito uma brincadeira de meninos, de criancinhas jurando coisinhas, trocando dedinho. Não, é uma coisa que é muito mais grave. Aí ele diz aqui: aquele que não jura enganosamente. A ideia de jurar enganosamente, ela é muito mais profunda do que isso. Ou não jurar a deuses. Porque às vezes a gente jura aos deuses coisas que nem a gente pode cumprir. Eu gosto sempre de falar sobre isso de juras a deuses, porque muitas vezes a gente mente quando a gente promete coisas que a gente não pode cumprir. Ao próprio Deus Yahvé. Muitas vezes nós falamos para Yahvé ou para o nosso Deus coisas que nós até queríamos, mas que nós não somos capazes de cumprir sozinhos. Porque se o Senhor não for conosco, nós não conseguimos. Eu gosto sempre de falar isso. Houve um tempo que a gente cantava uma música nas nossas igrejas que dizia: segura na mão de Deus e vai. Eu cantei essa música com muita empolgação por muitos anos. Até um dia que fui trabalhar muito longe da minha casa ou da minha cidade, e eu precisava então todos os dias tomar um trem.
E apesar de ter uma estatura média, razoável, eu só tinha um jeito de segurar naquele negócio no ferro do trem lá em cima. E aí a mão ficava, daqui a pouquinho o braço cansava, eu trocava, daqui a pouco trocava, daqui a pouco a mão estava caída. E eu descobri que eu não consigo segurar nem a força do meu braço. E aí eu entendi que eu estava cantando errado, que eu não tinha que segurar a mão de Jesus. Porque se ele não segurar a minha mão, eu não consigo ficar segurando a mão dele. Porque vai escorregando, vai cansando. Você já experimentou ficar com o braço estendido assim? Experimente fazer isso, você vai descobrir qual é o verdadeiro peso do seu braço. Você vai descobrir que você não consegue. Às vezes a gente vai assim, o irmão diz assim, estenda a mão, que a gente vai fazer uma oração. Aí você estende a mão e o irmão começa. O irmão começa lá, lendo a Bíblia, orando a Bíblia toda, aí tu vai arriando a mão. E o irmão não acabou, Lá pelos 40 minutos já está com a mão no bolso já, porque você não tem mais força para segurar os braços. O texto aqui fala que você não pode jurar aquilo que você não é capaz de cumprir. E só Deus é poderoso para me ajudar e ajudar a você a cumprir aquilo que o nosso coração, que agora purificado por Ele mesmo, deseja de todo o coração. Ser melhor e fazer o melhor. É Ele quem vai nos ajudar, é Ele quem vai nos guiar ao cumprimento dessas coisas. Porque se nós jurarmos a qualquer Deus por nós mesmos, nós não conseguiremos. Eu vejo muitas pessoas que fizeram promessas, muitas juras, e que não levaram algum tempo. É muito comum jurar por alguma coisa que está doendo hoje, e daqui a pouquinho já não está mais. Conta-se que certa feita, um homem vai atravessar uma cancela e então ele entrou com o seu pé, o pé prendeu ali entre aqueles dormentes e o trilho, ele tentou tirar, caiu num buraco, ele não conseguiu, e daí a pouquinho ele escutou longe o barulho do trem, ele escutou o apito do trem, ele ficou desesperado e foi tirando o pé, mas não conseguia. Quando chegou mais perto lá da curva, ele viu o trem chegando e ele falou, eu não vou conseguir, o trem vai me atropelar. Eu vou morrer. Ele tentou, e aí ele lembrou de fazer uma oração. E aí ele fez uma prece. Ele disse, Deus, se o Senhor me salvar dessa, eu nunca mais vou fazer nada errado. Se o Senhor me salvar dessa, eu prometo que eu vou servir ao Senhor, eu vou fazer a tua vontade todos os dias da minha vida. E aí quando ele mexeu o pé milagrosamente saiu. E ele pulou para trás, foi o tempo do trem passar. Quando o trem acabou de passar, ele ali, petrificado pelo barulho do trem, ele disse, caramba, que sorte que eu dei. Se eu não tiro o pé agora, eu tinha morrido. Ou seja, ele acabou de fazer uma oração, e agora, ele, ao mesmo tempo, ele está dizendo, que sorte que eu dei. Ou você dá sorte, ou é milagre. Ou é Deus, ou é a sorte. E aí ele voltou para a sua vida, foi lá fazer, porque Deus não fez nada, Ele deu sorte. Então muitas vezes nós juramos por coisas que nós não somos capazes de fazer, e então nós juramos enganosamente, e juramos com prejuízo, não só da pessoa, mas da divindade por quem se jura. Que nessa noite você e eu possa estar pensando nessa palavra do salmista que diz, essa é a grande pergunta, quem comparecerá diante do trono do Senhor? E logo Ele mesmo começa a nos ajudar a compreender nas respostas que aqueles que vão comparecer e vão estar para ficar diante do Senhor são aqueles que têm, primeiro, mãos limpas, aquele que tem coração puro, aquele que não troca por outros deuses ou ídolos, ou aquele que também não faz juras ou promessas que não possa cumprir. Esses é que estarão diante do Senhor. E a recompensa de que Ele mesmo nos concede, e que Ele mesmo nos promete, e Ele não é um Deus que minta, e não é também o Filho do homem que se engane. Se Ele prometeu que eu e você, ao fazer a vontade dEle, nós estaremos diante dEle, seja que tempo for, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a pouco. Talvez você não esteja preparado e isso tudo te assusta. Mas se você estiver cumprindo a vontade de Deus, o seu coração tem paz, porque você sabe que aqueles a quem Jesus salvou,
aqueles a quem o Senhor Jesus alcançou pela sua soberana graça, esses nunca mais morrerão, porque antes, disse o apóstolo João, passaram da morte para a vida. E no Senhor nós temos vida eterna. Só em Jesus. A religião não pode te dar essa convicção. A minha, a sua, nenhuma religião. Às vezes nós somos orgulhosos da nossa religião. E eu confesso que eu sou muito orgulhoso. Se tenho isso, é de Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz, ressuscitou e prometeu: aonde eu estiver, vocês vão estar também. Que você possa descansar o seu coração nessa maravilhosa promessa do Senhor Jesus, que Ele tem um lugar para mim e para você. Pense nisso e que Deus te abençoe. Amém. Recebeis a bênção, meus amados irmãos, e que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado e bondoso Pai, e que as doces consolações e o cuidado e a proteção do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, meus amados irmãos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão distantes e todos aqueles espalhados pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos, até a volta do Senhor Jesus Cristo, a nossa bendita esperança. Amém e amém.